Bom, vamos lá então, boa noite, né? Satisfação tê-los aqui e vamos então começar com uma pequena reflexão assim sobre as imagens que estão na nossa memória, né? É, da lembrança que vocês possuem assim, da primeira vez que foi ao cinema ou da primeira vez que teve esse contato, né, com essa imagem em movimento, né? Quem tem essa lembrança assim, né, de qual foi a primeira imagem, né, que vocês tiveram contato ou qual é a imagem que ficou mais marcante para vocês? Bom, eu tenho na minha lembrança, né, a imagem do primeiro filme daquela saga do Star Wars, né, o Império Contra-Ataca, né. Eu lembro que eu cheguei atrasado no cinema com meu pai, e então o filme já tinha começado, né, então isso foi mais impactante ainda, porque quando eu entrei naquela sala escura, né, tinha um monte de estrelas e nave espacial voando naquela tela, né, então realmente foi muito mágico nessa essa primeira impressão, né. É... Eu queria fazer um exercício da gente, a partir de imagens que vocês revelassem que foram muito tocantes para vocês, né? Pode ser uma imagem que você tenha se deparado na rua, né? Pode ser uma imagem de um vídeo que você recebeu, mas é assim, de uma cena, né? Uma imagem em si, uma cena, né? Eu gostaria que cada um pudesse sugerir para que a gente tentasse fazer um exercício criativo, né? De criar uma história onde nessa história tivesse essas cenas, né? Apontadas por vocês, né? Ou por quem quiser apontar essa cena para a gente poder fazer esse exercício criativo, assim, né? De tentar dar uma forma, dar uma narrativa a esse encontro de imagens que estão nessa memória de vocês. Quem gostaria de sugerir, de falar de uma cena que tenha tocado? Assim, pode ser uma cena que tenha tocado tanto positivamente quanto negativamente, o que tiver sido realmente mais impactante, assim. Quem gostaria de sugerir uma primeira cena? Certo. Mas assim, pensando que a gente aqui vai tentar unir cenas, né, que vocês viram no cotidiano, né, não necessariamente num filme, porque para a gente poder tentar criar uma história a partir daí, né? Como talvez muitos não tenham visto o filme ou lembrado dessa cena, ou ela esteja dentro de um contexto específico do filme, né? Tentar a gente encontrar cenas que a gente de alguma forma possa uni-las, né? Alguma coisa até que você tenha visto na rua, né? Que aquilo mexeu com você né, e chamou atenção e ficou na tua memória por um tempo, né? Então não necessariamente de um filme, né? Alguém, tanto você, eu de qualquer maneira eu anotei aqui essa cena, né? Para poder a gente guardar aqui, para caso não surja outra tua, assim, a gente ver de que forma pode incorporar. Alguém quer falar um pouquinho sobre alguma cena que tenha ficado marcante, para a gente poder ir costurando isso? Maravilha, já temos uma cena para o filme. Mais alguém? Dou-lhe um. Pois é, a gente vai. Eu vou trabalhar no roteiro desse filme aqui para a gente poder na segunda-feira eu ler junto o roteiro como ficou, como é que a gente pode transformar isso, né, numa narrativa, né, lógica, né, e contar uma história a partir daí e usar ele como exercício para a gente poder extrair todos os processos de produção, enfim, tudo que precisa ser feito para a realização do filme, né? Só dar mais uma oportunidade aqui para entrar mais uma, se tiver mais alguma para entrar, senão a gente segue em frente com o nosso conteúdo. Alguém mais quer colocar mais alguma cena? Não, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.
Então, beleza, vou trabalhar em cima disso. Se a gente estivesse numa situação presencial, a gente, né, trabalharia, né, junto, mas para a gente ganhar tempo até, eu vou agrupar isso para vocês poderem ver o resultado dessa experiência. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês agora, para a gente poder dar continuidade aqui. Nós falamos na quarta-feira, né, sobre várias coisas aí inerentes à produção, né? Vocês estão vendo uma planilha. Vocês estão vendo uma planilha do PowerPoint aqui? Estão vendo, né? Deixa eu abrir aqui, pronto. Então, aqui tem uma tabela, um organograma, né, para poder vocês terem uma dimensão desse quadro técnico, desse quadro dos profissionais envolvidos numa obra cinematográfica, né, numa obra televisiva, enfim, uma produção grande, né? Então, começando pelo produtor, né, o responsável pelo projeto, né, aquele que responde pela produtora que está realizando e que, enfim, vai gerenciar todo esse projeto, né? Então, ligado a ele tem não necessariamente, né, toda a produção tem todas essas peças, né? Mas nas grandes produções em geral tem mais do que um coprodutor, né? Tem outros produtores associados que são na verdade cargos que estão muito mais associados à parte da concepção em si e do gerenciamento financeiro e daquele projeto, né? E o produtor executivo, na verdade, é o que vai ser a pessoa que vai ser responsável por toda a movimentação financeira do filme, as contratações, né, tudo que diz respeito a licenças, aos processos burocráticos juntos aos órgãos, junto à própria Ancine, enfim. Então, o produtor executivo é o grande gerente, né, administrativo do projeto, né? Então, como um longa-metragem envolve muito dinheiro, né, e ao mesmo tempo todos os filmes se utilizam dos mecanismos de incentivos, né, públicos, né, toda essa grana você tem que prestar contas depois, né? Então, existem, para cada edital, para cada lei, para cada procedimento, existe lá o seu passo a passo, as suas regras, né, dessa prestação de contas, né? Então, você tem sempre que ter uma pessoa só responsável pela parte financeira, justamente para poder, no final daquela produção, poder encaminhar de uma forma organizada tudo aquilo que foi pago, tudo que foi gasto, todas as notas fiscais, tudo muito bem relacionado, né, para não ter nenhum problema e de acordo com o orçamento que foi apresentado. E se houver alguma diferença em relação ao que foi apresentado, isso vai ter que ser justificado, né? Então, por isso que é importante ter alguém que cuide só disso, né? Quando não é um diretor financeiro, a gente também chama de controller, é um outro nome também, né, muito mais comum até, né, nas produções, que tenha sempre um controller ali para poder ir fazendo esse trabalho, né? Então, geralmente tem uma assessoria de imprensa, né, que em paralelo já vai trabalhando a divulgação do filme, o estilo, né, o fotógrafo que acompanha toda a produção e vai registrando todas as cenas, né, vai registrando, né, os bastidores para poder ir colocando nas redes sociais e divulgando na imprensa, né? E aí a gente tem seguro, né, porque dependendo da produção, né, é necessário fazer não só seguro dos equipamentos em si, mas também das pessoas, principalmente quando são filmagens que tem um risco maior, né, ou tem viagem, né, ou é esse universo. Pulando aqui um pouco do roteirista, né, a assessoria jurídica, ela vai cuidar de toda essa parte dos contratos, né? Porque os cargos maiores, né, justamente por eles terem uma remuneração maior, geralmente tem contrato, até porque que envolve cessão de direitos, né? Então o diretor de fotografia, o próprio roteirista, o diretor, então são cargos que requerem essa negociação e principalmente o elenco, né? Então é importante ter
é essa pessoa que vai estar cuidando dessa área especificamente. E aí o roteirista que está nessa primeira etapa, né? É o setor, é o criativo, é o da área de criação, né, que primeiro entra no projeto, né? É claro que acontece muitas vezes do diretor ser o roteirista, né? Mas numa produção nesse formato aqui, para se exemplificar, né? Então a gente tem o roteirista aqui primeiro, né? Que digamos que o produtor tem um argumento que ele ou recebeu de alguém, ou um livro, a partir de um livro que se interessou, ou que aí comprou os direitos para poder adaptar aquela obra, né? Um roteirista já tinha até apresentado um roteiro e ele tinha se interessado, né? E aí então esse roteiro vai ser então desenvolvido, né, em várias etapas até que se tenha a versão, né, que vai ser trabalhada, né, no filme. E aí entra o diretor, e aí nós temos essas áreas todas, né, a área da produção, da direção, da imagem, da arte, do som e da edição, né? E aí dentro desse universo da produção nós temos todos esses profissionais, né? Então, diretor de produção de platô, que é o cara que está no set, é o cara que coordena, porque cada dia de filmagem é um evento, né? Nós vamos filmar hoje na praia, 3 cenas na praia, tem uma cena de afogamento, tem uma cena, sei lá, de um arrastão, tem uma cena onde o personagem que vende picolé na praia, né, tá tentando vender e é insultado, sei lá, seja lá qual for a história, né, existe um evento a ser feito, né? Porque você chega lá, você tem que ter a definição de aonde vai ser a troca de figurino. Então tem que montar uma barraca na praia ali, fechada, muitas vezes, né, climatizada, ou então fora ali do espaço da praia, de repente fez um contato com uma casa próxima, ou então um restaurante. Então, quer dizer, onde a equipe vai se arrumar. Onde o elenco vai se arrumar e vai se maquiar, aonde a equipe vai guardar o equipamento, aonde vai ser a base onde o diretor vai poder assistir aquilo que está rodando, né? Vai estar lá os monitores, né, e as cadeiras, para que eles possam monitorar tudo aquilo que está sendo feito e se comunicar com os profissionais envolvidos na cena, né? Onde é que essas pessoas vão comer, né? Enfim, então todo esse evento que é esse dia da filmagem, né, requer todos esses profissionais envolvidos aí. Aí tem outros que entram numa outra fase, né? Como, por exemplo, o produtor musical, né? O produtor musical ele está ligado ao departamento de produção, mas ele não entra diretamente durante a filmagem, a não ser que seja algo diretamente relacionado, né, à temática, à abordagem do filme. E aí sim ele está desde o início nesse processo, né? Então, direção, onde vai ficar também, por exemplo, a figuração, né? Muita gente dentro desse evento, né, para participar. Então você tem que organizar, tem que ter alguém para coordenar só esse ambiente, que é o set, né, o que a gente chama do platô, né? E aí tem a direção. Nesse guarda-chuva da direção, nós temos o assistente de direção, o segundo assistente, o terceiro assistente. Por que tem muitos assistentes de direção? Porque tem um assistente de direção que fica mais colado no diretor para entender como ele vai realizar a cena, para ele poder fazer esse diálogo com os departamentos. Ele precisa passar, porque assim, o filme ele tem uma rotina, né? A partir cada dia de filmagem, você tem uma ordem do dia, né? Vocês depois vão ver o exemplo disso, né, fisicamente como é. Nessa ordem do dia, além de constar lá, evidentemente, qual é a ordem do dia, quais são as cenas que vão ser filmadas, em que ordem, e o que acontece em cada uma delas, e quem são as pessoas que estão envolvidas naquela cena, né, essas informações estão ali nessa ordem do dia. Então existem certas informações que também são passadas além disso, que diz respeito a como isso vai ser filmado. Por exemplo, aonde fica a câmera? Essa é a primeira pergunta que o assistente de câmera, por exemplo, vai perguntar, né? Que o pessoal da elétrica vai perguntar.
né, que o diretor de arte vai querer entender também, para poder saber aonde que ele prioriza, né, o que vai aparecer na imagem, né, para poder eles trabalharem ali a produção daquilo conforme o que foi pensado em como vai ser executada aquela cena, né? Então tem um assistente de direção que está colado no diretor para entender quais são esses caminhos e fazer esse diálogo com os departamentos, né? Tem o assistente que vai estar diretamente mais relacionado com o elenco, né? Até mesmo às vezes para passar um texto, para coordenar quem é que está pronto já para vir para o set, porque já está na sua vez de rodar, né? Um outro assistente que também está dando suporte, porque tem toda uma figuração, né? Então na hora de rodar vai ter um assistente que vai estar dirigindo, por exemplo, só a figuração, principalmente se for em cenas com muitas pessoas, né? Aí você tem um continuista, que também está ligado diretamente à direção. O continuista que não só ele vai entender, ele vai estar prestando atenção nas coisas que a gente sabe que são inerentes à continuidade, que é, por exemplo, se essa caneta estava aqui na hora que rodou no plano geral, para que ela esteja no mesmo lugar na hora que vai rolar um plano fechado, mas muito além disso, se na hora que ele falou eu vou te matar e apontou a arma, se ele fez isso no plano geral, aí no plano mais fechado, se ele fez ao contrário, ele levantou a arma e depois falou vou te matar, aí o montador, se ele quiser cortar de uma cena para outra, ele vai ter dificuldade, porque ele, nas duas versões, ele mexeu na hora errada. Então o continuista também está atento a esse tipo de coisa, né, para poder passar para o ator, não, na hora que você falou isso, na verdade você estava nessa outra posição, né, na verdade você fez tal coisa. Então esse tipo de coisa é importante, o continuista está ali tá ligado. E para uma terceira coisa, o continuista também tem importância, que é justamente para a partir dele que vai vir o relatório de filmagem, né? O que foi filmado na ordem, qual plano que valeu, quais são as observações que o diretor tem, não, esse take não valeu, esse aqui foi pick-up. Pick-up a gente chama quando, por exemplo, a gente começa fazendo uma cena e aí teve um erro, mas aí a gente quer continuar de onde parou. Aí a gente chama de pick-up. E aí na hora que o cara vai bater a claquete, ele vai falar lá, cena 3, plano 2, take 4, pick-up, né? E aí na montagem o cara vai entender que, né, ele não repetiu a cena desde o início, ele pegou de onde parou, né? Então, aí você tem o produtor de elenco, que está desde que ele participa não só do processo de escolha, né, a partir do briefing que ele tem, né, nós precisamos de tais e tais personagens, e aí ele vai buscar, leva para o diretor poder aprovar, né, faz teste. Então, além desse processo de escolha do elenco, ele também participa da filmagem, para dar suporte a esses atores, né, para estarem ali auxiliando no que for necessário, e também para eventualmente buscar atores que vão, por exemplo, fazer uma participação de um dia, numa cena específica, né, um elenco de apoio, né, e também para poder ter esse diálogo, estar supervisionando o trabalho também da agência de figuração, né, então isso é importante. Aí tem o vídeo assist, que é o cara que fica ali do lado do diretor e é responsável pela imagem que ele está vendo na hora, né, em fazer aquilo funcionar, em gravar. Quer dizer, antigamente tinha um profissional, o vídeo assist tinha você gravava em VHS aquela imagem, né, que era um retorno que a câmera dava, né, que tinha uma qualidade péssima, né, que servia só de referência, porque a imagem real o diretor só podia ver depois que revelasse, porque era película, né? Então hoje é muito mais sofisticado, muito mais fácil esse trabalho e na realidade muitas vezes nem tem o profissional nem leva mais esse nome, né? A gente chama ele de logger, né? Porque todo o conteúdo está sendo gravado geralmente num cartão de memória, e o trabalho dele não só vai ser enquanto está no intervalo da filmagem, né, ou no final do dia, ele pegar esse cartão da memória do dia e jogar tudo para dentro do computador, né, como também fazer isso de uma forma organizada, né, conforme
as anotações, né, os relatórios que a continuidade fez, né, para poder, quando chegar na montagem, você identificar direitinho o material e o editor não ficar perdido, né. E aí você tem uma pessoa de efeitos visuais, que também está ligado ao departamento de direção, porque vai depender, ele vai interferir muitas vezes em como a cena precisa acontecer, para poder ele aplicar o efeito, seja um efeito digital, um efeito na finalização, ou seja um efeito na hora ali, precisa fazer chover aqui agora, temos um acidente, então... E quando tem uma cena com um grau de dificuldade maior, né, ela é muito bem planejada, né, a ponto de necessitar muitas vezes de se fazer um storyboard, né, para que através dos desenhos fique mais claro para todo mundo o que é preciso fazer, quais são os planos que precisam ser feitos para a realização daquele efeito especial, né. Aí você tem um treinador de animais, para o caso, né, de ter animal em cena, né, precisa fazer esse animal vir correndo e pular em cima do dono. Então tem alguém ali responsável por isso. Enfim, então esse é o departamento de direção. Aí nós temos o departamento de fotografia ou de imagem, né, que tem o câmera, o primeiro, o segundo, o terceiro assistente, quantos forem necessários também conforme a quantidade de câmeras que estão sendo usadas, né. Você pode ter, por exemplo, um operador de drone, né, porque vai precisar ter uma cena aérea nesse filme e tal. O gaffer é o cara que vai dar soluções, né, técnicas para as coisas que precisam ser feitas, né? Para o ângulo que o diretor quer filmar, vai ser necessário pendurar uma garra lá naquele poste para poder colocar um refletor lá em cima, né? Ou então tem que fazer uma traquitana para poder a câmera se movimentar daqui para lá, não sei o que. Enfim, então o gaffer vai criar essas soluções, né? O eletricista, né, é quem vai ser responsável pela iluminação a partir da orientação que o fotógrafo quer, né? O fotógrafo ele vai pensar como vai iluminar aquela cena, e aí vai pedir para o eletricista montar esses refletores e com seus respectivos assistentes, né? Posicioná-los, ajustá-los, né? E isso eles vão afinando, e o diretor de fotografia, com o olho ou na câmera ou no monitor, vai dizendo, né, qual a posição correta, ajusta mais, eu quero isso focado aqui diretamente em cima dessa mesa, tal, bota uma gelatina vermelha, enfim, então o eletricista está aí para fazer esse papel, e o maquinista que é responsável pelo movimento, né? Se você vai utilizar uma grua, é o maquinista. Se você vai utilizar um carrinho, é o maquinista. Se você vai utilizar uma câmera car, né, que é uma traquitana que fica acoplada no lado externo do carro, para que o carro andando pela cidade tenha lá uma câmera pendurada nele, fazendo um registro da imagem interior do veículo para o diálogo dos personagens, né? Enfim, então tem N coisas que é de responsabilidade desse departamento, de maquinária, né? E aí nós temos a arte, onde tudo é pensado, né, no que diz respeito ao cenário que está sendo utilizado, aos adereços que os personagens vão utilizar, né, e tudo isso com um planejamento feito com uma certa identidade visual, né, não é uma forma aleatória, é algo que é muito discutido previamente com o diretor e com o fotógrafo, até para entender que cores vão ser utilizadas, né, não só para essas cores e essa luz estarem integradas com a linguagem, com o clima que o filme quer passar, né? Então tudo isso tem que estar muito em sintonia. E aí, como também, né, os figurinos que vão ser utilizados, né, que possam traduzir melhor aquele personagem, estar alinhado, né, com quem é aquele personagem, né, e em termos de cor, estar alinhado com o que é o propósito estabelecido pela direção de arte, pela fotografia, né. Aí a maquiagem está dentro desse departamento de arte também, ela vai sempre ser orientada e supervisionada pelo diretor de arte, né. E aí temos o departamento de som, né, que temos também duas etapas aí. A gente tem o som, que é a captação de som no set de filmagem, né, que geralmente tem um microfonista, 2, 3, mais assistente, enfim, dependendo
da quantidade de pessoas em cena, né? Hoje já facilita muito, porque assim, houve um tempo, né, em que a gente basicamente só podia fazer, né, com aquela vara de boom. Hoje em dia a gente pode colocar, quer dizer, há muito tempo já que a gente já pode colocar microfone de lapela sem fio, né, e o técnico fica à distância só monitorando ali se tem algum ruído ou ajustando a equalização daquilo, o volume e tal, e tendo cada personagem com o seu próprio microfone, né? Mas mesmo assim, muitas produções se utilizam das duas coisas, né? Justamente para poder ter o que a gente chama de um backup de áudio, né? Porque se um falhar tem o outro, então é mais seguro ainda. Porque você imagina o custo que é cada evento desse, que é um dia de filmagem, né? Então, se algo der errado, né? Se na hora que for montar o filme a gente vê, caraca, na hora que o ator falou essa fala, o áudio falhou, tem um ruído aqui, não tem outro take, e agora? Então, quer dizer, você desperdiçou aquela cena, toda aquela... Então, quanto mais você se protege, se defende, então não custa nada ter lá o microfone boom direcional, tal como também o lapela sem fio. Então você tem duas formas sendo captadas por segurança e tal. E aí você tem a outra parte dessa parte do som, que é não na captação, mas aí na pós-produção, né? Onde não só esse serviço de mixagem vai ser feito, né, de finalização do som, mas também uma dublagem que precisa ser feita. De repente, foi filmado uma cena foi filmada num lugar muito barulhento, precisa chamar o ator para ele dublar aquela cena, e aí ele vai lá fazer o sincronismo labial dele mesmo, né, se assistindo e falando. Precisa na montagem colocar alguns ruídos adicionais, então vai ter esse serviço também que está dentro dessa parte da pós-produção de som, né? Enfim, então, todo esse universo inerente a essa área. E aí a gente tem a edição, né? Que também passa por algumas etapas, né? Aqui está como moviola, que é do tempo em que, quando se filmava em película, que a gente tinha esse processo que era numa máquina enorme, onde se colocava a película ali, né, que era um copião do filme, né, e você ia fazendo isso manualmente, né, cortava aquela película, unia a outra parte, colocava o durex próprio, né, e aí sim você ia montando. Depois você pegava e você ia gerando uma lista, né, desses cortes com a identificação do negativo, da numeração que tinha, aonde cortou nesse negativo e aonde juntou nesse outro. Então isso ia gerando uma lista que depois você mandava para o laboratório, e aí eles faziam o copião nessa ordem tua de montagem, né, fazia essa montagem, né, conforme essa lista que você passava. Depois tudo isso foi se modernizando, né, e a gente passou por um outro trabalho, que foi a telecinagem, né. Os filmes, depois de filmados em películas, eram telecinados, né, ou seja, passava do suporte de película para o suporte digital, era todo montado digitalmente, numa ilha, num Final Cut, num Adobe Premiere, num Avid, enfim, qualquer ferramenta dessa de edição, e que gerava novamente uma lista, só que não era uma lista feita manualmente da moviola, era uma lista feita, né, através do software, né, que gerava lá uma cut list, que isso já ia para o laboratório, e aí eles geravam aquela cópia conforme essa lista, se o filme fosse ser finalizado em película. Mas depois passou-se a ter também outros processos, como por exemplo a kinescopia, quando depois de fazer esse processo você transformava novamente em película através da filmagem do vídeo, né? Enfim, foram muitos processos tecnológicos até chegar nesse formato que nós temos hoje, que é o formato digital 100%, né? Onde você filma com uma câmera digital que já gera um arquivo de imagem, que você coloca no computador, edita, e você gera um outro arquivo de imagem que é com o produto final, né? Então, ainda há filmes feitos em película, né? Mas é muito mais raro, né? Porque a tecnologia permitiu que
os equipamentos digitais se tivessem cada vez mais qualidade, né, se aproximando cada vez mais dessa qualidade da película, né? E aí, em termos de etapas, né, nessa edição a gente tem esse primeiro corte, digamos assim, essa aqui é quase que uma organização das cenas conforme está no roteiro, né, e seguindo as orientações que tinham nessa continuidade lá nos relatórios, né, dos planos que valeram, o que ficou melhor, e assim, já indo por uma sensibilidade, né, do montador, né, para depois, a partir, né, do visionamento da direção e tudo, e cada vez chegando até um corte final, para depois que chegar no corte final, aí haver o trabalho de finalização, né, que é onde vai colocar o lettering, onde vai colocar um efeito especial, onde vai colocar, né, todo o acabamento, né, de som e de imagem, né, tem o trabalho do colorista, né, muitas vezes, que é o cara que vai fazer o tratamento de imagem, né, vai dar uma uniformidade, vai corrigir erros, enfim, então essas são as etapas, né, de uma produção cinematográfica, e é claro que assim, eu falei, apesar de ser uma oficina de realização para web, eu acho importante a gente entender desses processos do audiovisual, assim, começando por cima, né, do que é uma grande obra, né, cinematográfica e a sua estrutura, para ser mais fácil a gente entender como é que é ir tirando elementos e enxugando departamentos, enxugando necessidades ou agrupando coisas conforme o orçamento que você tem, conforme aquilo que você quer realizar, né? Com a destinação final, né, sendo uma web e não uma sala de cinema, né, porque você projetar o filme numa sala de cinema com a imagem expandida daquele jeito, é claro que você tem que ter uma qualidade, né, compatível, né, com esse processo, né, ao passo que se você vai exibir, você está fazendo um produto que o sujeito vai assistir numa telinha do celular, entendeu? Então vale muito mais a qualidade artística, né, a qualidade narrativa, a criatividade, do que propriamente esse primor técnico, né, que é claro que se houver, ótimo, mas não é o fundamental, né. Deixa eu interromper um pouquinho aqui esse compartilhamento para abrir assim para perguntas dentro desse universo que eu falei aqui agora. O que vocês tem dúvida, o que gostariam de saber, enfim. Vocês entenderam tudo que eu falei? Assim, ficou alguma coisa que vocês queiram observar? Todo mundo muito sabido. É muito trabalhoso. Por isso que a lista de créditos de um filme, né, é bem grande, né? Então, quando você, por exemplo, no caso do documentário, né, que não necessariamente você tem elenco, né, a não ser que você tenha algumas cenas ilustrativas que são ficcionais, né, mas de qualquer maneira de uma incidência muito menor, né, na obra e uma demanda de produção muito menor, né, então o que mais faz esse volume de equipe, de necessidade de equipe crescer é a dramaturgia, é a ficção, né, porque a gente está imitando a vida real, né, então a gente está transformando uma história, né, que é ficcional em algo que a gente precisa passar uma verdade, né? Então a gente tem que ter atores, né, que passem essa verdade, a gente tem que ter cenários que passem essa verdade, iluminação que dialoguem com o aspecto emocional daquela cena, né? Enfim, então tem várias coisas que é realmente um trabalho, né, muito minucioso. Agora, se a gente trabalha com um documentário, por exemplo, né, a gente faz um belo documentário, né, o diretor, um fotógrafo que pode ser fotógrafo e câmera, né, e um assistente ali para auxiliá-lo, né, e um técnico de som, né,
Então, e um produtor, né, que vai fazer não só o trabalho prévio, mas como também vai estar acompanhando aquela filmagem, né, para todas as eventualidades, as necessidades de produção que houver. Então, quer dizer, a gente já reduziu esse universo enorme para um universo de 5 pessoas, né, e que vai conseguir produzir, né, um material de qualidade, né, se tudo aquilo foi muito bem planejado, né, e aqueles profissionais que estão envolvidos naquilo, né, estarem né, preparados para esse exercício dessas funções, né? Exatamente. Porque no cenário do jornalismo, né, no telejornal, por exemplo, hoje saem 2 pessoas, né? Sai o câmera e sai a repórter, né? O repórter, né? São 2 profissionais que vão trazer a matéria para dentro do jornal. Em muitos casos, como por exemplo correspondente internacional, coisa assim, a gente já vê muitas coisas em que a pessoa está sozinha, porque ela está gravando com uma webcam, né, porque o que importa no jornalismo ali, diário, né, é a informação, né, é ela que tem que ser passada. Então muitas vezes a gente está assistindo uma matéria num telejornal em que a gente tem lá uma informação que foi dada, sei lá, demorou 1 minuto ou 2 minutos, né? E o que a gente tem de imagem daquilo, às vezes são 2 planinhos que se repetem, né? Ou às vezes é uma ilustração gráfica, né? Ou às vezes é uma imagem da fachada, por exemplo, hospital. Aconteceu, né, um acidente e tal, e a pessoa foi resgatada e foi trazida para o hospital, tal. Então está lá o repórter na frente do hospital, né, pode ter ou não imagens do acidente, pode ter imagens da chegada da ambulância, pode ter, ou pode não ter imagem nenhuma, mas simplesmente ele está ali na fachada e faz alguns planos do hospital, alguma coisa assim. Então, esse outro lado, né, serve para a gente identificar que todos os caminhos são possíveis, né? Então, por exemplo, se eu tenho um canal na internet onde é um canal de notícias, um canal de informação, ou um canal de tutorial, um canal de reflexão, né? Eu não preciso de muita coisa, né? Eu preciso basicamente do meu discurso ou do meu conteúdo, né? De como eu vou ilustrar esse conteúdo, se eu quiser ilustrar, porque eu posso tem muitos canais, muitos conteúdos que a gente vê que estão seguros ali simplesmente na pessoa, né? Sem que precise haver alguma intervenção, né? Então, entendendo essas diferentes formas, né, a gente vai entendendo qual que é a nossa, a nossa no sentido que caiba naquilo que eu quero realizar e ao mesmo tempo que seja compatível com o que é viável para mim, né? Com o que eu posso fazer, né? Então essa conjugação é que vai tornar, né, vai fazer com que você coloque em prática, né, aquele trabalho, né? Bom, seguindo aqui, se alguém quiser, sabe, a qualquer momento me interromper, tá? Perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Bom, seguindo aqui então, tá, ok, então aqui está esse quadro, né, só para a gente entender o que a gente acabou de falar com relação a essas etapas, né? Então, quer dizer, eu vou detalhar um pouco mais, eu posso mandar para vocês essa apresentação aqui para vocês terem também, né, para vocês entenderem, né, que essa preparação, quer dizer, ela vem antes da pré-produção propriamente dita, né, porque é nela que a gente vai estar vendo tudo aquilo que a gente vai precisar, né? Só para dar um exemplo, né? Nessa preparação eu vou identificar como vai ser feito o filme, como vai ser feito o vídeo, como vai ser feito o clipe, quais os profissionais que eu vou precisar contratar,
se eu vou ter uma câmera, duas, enfim, você vai listar ali quais vão ser as necessidades daquela produção, né? E para que você vai escolher já locações, né, que são fazem parte do universo que você vai precisar, né, para poder filmar, né? Enfim, tem todo esse trabalho de pesquisa para preparar o que virá a começar a ser colocado em prática justamente na pré-produção, né? Então, quer dizer, se a gente tem um roteiro, antes que a gente entre na fase de pré-produção, a gente vai decupar esse roteiro, vai entender esse roteiro. Então, aquilo que eu falei até na aula passada da análise técnica, ela vai ser desenvolvida aqui, nessa fase de preparação, né? Para que todos os departamentos consigam traduzir o roteiro em tirinhas, em que cada uma delas, né, é um evento, né? É uma filmagem, vai ter a sua demanda particular, né? Então é o plano de filmagem, né? Tudo isso vai ser o roteiro técnico, né? Que essa decupagem, ela tem duas decupagem, né? Tem a decupagem técnica no sentido de você entender o que transformar o roteiro, né, em demandas, né, de cada cena, né? Quem está nessa cena, o que está nessa cena e como vai ser essa cena, né? Essa é a análise técnica, né? E tem o roteiro técnico, que é o como vai ser essa cena, né? Pelo olhar do diretor, né? E o que não é um padrão, tá? Porque assim, existem diretores que pegam aquele roteiro e aí eles colocam, olha, dessa fala até essa fala eu vou fazer um plano geral e a câmera vai estar posicionada, às vezes ele até desenha, né? Através do cenário ali e tal, você vê onde ele pretende colocar a câmera. Aí depois a câmera se movimenta daqui para lá e durante essa fala aqui. Então, quer dizer, tem diretores que fazem um detalhamento nesse nível, né? E tem diretores que vão deixar para tomar certas decisões na hora de filmar, né? Com os atores, inclusive, né? Pode acontecer, né, né, a gente entender ali, a gente sabe onde é a cena, quem está na cena e o que vai acontecer nessa cena. Mas como a gente vai filmar essa cena é algo que pode ou não ser definido previamente. Mas para os departamentos, para o produtor, que é quem mexe com dinheiro e quem não está querendo correr o risco de inclusive não cumprir o plano de filmagem ou haver alguma coisa errada, é óbvio que para todos os departamentos, quanto mais planejado for, mais chances de dar tudo certo e a comunicação entre os departamentos ser a melhor possível, né? Eu já trabalhei, por exemplo, numa série em que às vezes acontecia a gente ter um planejamento, ter uma ordem do dia, e aí os departamentos se preparam para seguir aquela ordem, e aí chega na hora, o diretor muda, a próxima cena não vai ser mais aquela que eu falei, não, eu vou preferir filmar outra cena para depois ir para essa outra. Cara, isso implica em um monte de coisa. Implica no horário que você marcou a figuração, implica nos elementos de cena que não tinham sido preparados agora porque estavam priorizando a cena que viria que não era essa, implica enfim, um monte de coisas, né, pode desencadear essas mudanças de última hora, né? Então, essa preparação, a partir dessa decupagem, dessas coisas que vão sendo previamente definidas, ela vai gerar também esse cronograma, né? Esse cronograma onde vai definir mais detalhadamente as datas mesmo, né? Então, do dia tal até o dia tal nós vamos fazer a pré-produção, do dia tal até o dia tal a gente vai fazer um pré-light no estúdio, digamos, se tiver estúdio, ou na locação, porque a gente tem que montar a luz, né? E você vai entendendo o time das coisas conforme o tamanho realmente das coisas, né? Pô, você vai entender com o diretor de fotografia, lá o assistente de direção faz esse trabalho, né? Quanto tempo você precisa para
preparar a luz dessa cena aqui. Ah, cara, eu preciso de 2 horas. Então não adianta eu, por conta própria, sem perguntar isso ao fotógrafo, no meu planejamento, colocar que eu vou fazer 10 cenas naquele dia e na ordem que eu achar melhor. Não. Eu tenho que trocar com a direção de arte, com o diretor de fotografia, para entender quais são as demandas deles para fazer um planejamento, né, amarrado. Esse é o trabalho de equipe, né, para eu não deixar ninguém vendido. Né. Eu não posso, eu tenho que satisfazer a vontade do diretor enquanto assistente de direção ali e tem que fazer, oferecer uma forma de trabalho que o diretor de arte, o fotógrafo, possa dar o seu melhor. Porque se eu disser para o fotógrafo, cara, você só vai ter meia hora para iluminar essa cena aí. E aí, como é que fica? Claro que o trabalho dele vai ser prejudicado, né? Então, é muito importante esse planejamento. Então, assim, novamente digo, eu estou exemplificando, tomando como exemplo uma grande produção, porque eu acho que é mais fácil vocês entenderem o menor do que isso a partir dessa leitura do que é o maior, né? Todo esse planejamento que vem lá nessa preparação também vai definir o que é a montagem de um orçamento, né? Você vai entender quais são todos os profissionais que vão estar envolvidos, por quanto tempo, qual o tamanho da equipe realmente que é necessária, conversando com os departamentos. Pô, vou falar com o diretor de fotografia aqui para ver que se para ele, para o que ele vai realizar, qual o tamanho de equipe ideal para ele. Só que isso assim, isso no cenário perfeito, né? Porque como a maioria das nossas produções são sem dinheiro, são baixo orçamento, na verdade a gente faz ao contrário. Olha só, meu camarada, a gente só tem tanto. Então você vai ter que se esquematizar para o que você está planejando caber dentro desse tanto, né? E aí as coisas vão sendo adaptadas para essa logística, né? Então nem sempre você consegue fazer do jeito que você sonhava, né? Mas você vai ter que fazer a coisa ficar boa, né? Mesmo de um jeito que você teve que se adaptar, né, para tornar possível, porque é melhor você fazer do que você não fazer, né? Enfim, aqui são um exemplo, vocês depois vão poder olhar com mais calma, mas só para vocês entenderem como é que são feitos esses custos, né, como é que são esses orçamentos, né, o que itens, né, a gente pode mensurar dentro deles, né, porque ela tem uma coluna de unidade, de frequência e de quantidade, né. Se eu tenho, por exemplo, aluguel da câmera, né, eu tenho lá quantas são, por quanto tempo, qual valor unitário e, consequentemente, qual o valor total, né? Então você vai tendo várias colunas referentes àquilo, né? Aí vem a pré-produção propriamente dita ali, já com tudo isso definido, vamos começar, a gente já montou o circo, vamos contratar as pessoas que são necessárias, né? Vamos comprar as mídias que vão ser utilizadas, vamos fazer a locação dos equipamentos que vão ser utilizados, vamos lá na empresa que fornece os equipamentos, né, para poder retirar e fazer os devidos testes, né? Às vezes são necessários fazer testes de câmera, de lente, né? Tudo isso para ajudar a cada vez mais a deixar esse planejamento mais afinado possível, né? Ensaio, né? Essa feitura, né, da ordem do dia, né, do primeiro dia, né, dos dias próximos seguintes, né, a gente já pode tentar já preparar e modificar conforme a necessidade. Enfim, então tá aí todas essas demandas que são inerentes a essa pré-produção aí, que é o que vai acontecer imediatamente antes da câmera ligar, né? De quando a coisa vai começar a rolar. Por exemplo, o mapa de transporte, né? Num filme existe sempre normal, é padrão, né? A gente tem um carro de produção, um carro de equipe, um carro da elétrica, o carro da maquinária, o carro do elenco, o carro da arte, né, um carro do figurino, né?
E aí, na ordem do dia está marcado chegar às 7 horas da manhã para começarmos a rodar às 8, né? E aí tem um escalonamento de chegada. A galera da pesada, coitado, sempre é quem se ferra que chega antes, assim como da produção, porque a pessoa da produção chega antes porque tem que, por exemplo, limpar o set, né? Chega junto com o catering, que é quem vai servir o café da manhã para a equipe. Então, quando a equipe chegar, já vai estar lá o café da manhã servido para todo mundo tomar café da manhã ali e tal. Por que isso? Porque se você, como envolve muito dinheiro, como cada dia de filmagem é um grande evento, né, você não pode deixar que cada um vá por sua conta, se encontra lá a tal hora. Os riscos de acontecerem imprevistos, do cara ficar dormindo e não acordar para vir, ou de acontecer um acidente e a pessoa não vir, ou qualquer outro. Então você precisa... não só por esse aspecto, né, de você ter a segurança de que estarão todos naquele horário juntos para fazer o trabalho, como também por um modelo que já está pré-estabelecido, que funciona dessa forma, né, e que não é a obrigação do profissional ir por conta própria. Isso no caso de uma grande produção cinematográfica, né? Enfim, então tudo isso faz parte desse universo da pré-produção. E aí vem a produção em si, que é quando as filmagens vão rolar, né? Existe uma questão de horário, né, que também é uma convenção já pré-estabelecida, de que um set não pode ter mais do que 12 horas, né? Ou seja, se as pessoas chegaram às 7, elas têm que sair às 7, né? E a filmagem tem que acontecer dentro disso. O que eu já acho, cá entre nós, eu acho muito pesado. Eu entendo que é necessário, porque é uma indústria que movimenta muito. E se você, por exemplo, colocasse 8 horas de trabalho, claro que você teria que ter mais dias de filmagem. E cada dia de filmagem a mais pode onerar o orçamento muito, né? Então já há essa convenção dessas 12 horas, né, entre chegar e sair, né? E mesmo assim, muitas vezes extrapola, né? E o produtor, coitado, a galera que trabalha na produção fica 14 horas, porque ele chega uma hora antes e vai embora uma hora depois, né? Então não é fácil. E no caso do ator, né, também não é fácil, porque, principalmente para os que estão ali em cena direto, porque eles, além de às vezes terem que passar o dia, eles também, quando não estão filmando, eles estão se preparando, estão decorando o texto, estão ensaiando, né? Então é um trabalho realmente, né, cansativo. Para o diretor também, porque às vezes tem muitas vezes em que a montagem ela já vai se dando de uma forma paralela, né? Então você termina daquele dia cansativo de filmagem, tem o dia seguinte, você precisa fazer uma reunião às vezes para definir, rever o dia seguinte, para ver se houve alguma modificação, transmitir tudo isso. O pessoal da produção vai passar o mapa de transportes, o mapa de transporte de amanhã é esse, né? A ordem do dia é essa, né? O pedido de figuração é feito também de um dia para o outro, já tem mais ou menos pré-estabelecido os dias e quem vai precisar de para quando, mas é confirmado isso no dia anterior, porque às vezes pode haver uma mudança, né, nas cenas que vão ser rodadas no dia seguinte, então por isso que tem que ser tudo afinado no dia anterior. Então mesmo depois que acaba o set, mesmo que depois que acaba essas 12 horas, ainda tem esse trabalho, né, que é planejar o dia seguinte, é comunicar o dia seguinte, né? Então é um movimento trabalhoso mesmo. E aí depois vem a pós-produção, né, que muitas vezes, como eu falei, começa junto com a produção. Quando você, porque hoje isso é possível, né? Hoje você sai da filmagem, já está com o material dentro do computador e já pode ver o que foi assistido, né? E um assistente de montagem já pode, inclusive, fazer uma pré-montagem para o diretor poder ver aquilo na sequência correta da cena, né? Porque se ele filmou fora de ordem, esse assistente já coloca na ordem, ele já olha, já vê, não, beleza, não ficou faltando nada, tal. Então isso já pode ser feito hoje em dia, né, de uma forma paralela, o que facilita muito, né, esse processo, né?
E aí vem aquelas outras etapas, né, da pós-produção, como eu falei quando eu mostrei aquele gráfico das funções, né. Outra coisa que é uma coisa já convencionada é que são 6 dias de filmagem, é um dia de folga por semana, né. E nem sempre a folga é num domingo ou num sábado, às vezes a folga é num dia de semana, porque dependendo da produção, às vezes precisa ter um dia de filmagem no final de semana, num domingo, por exemplo, porque tem na sua previsão de filmagem certas locações que precisam que seja num domingo, né? E aí a folga vai ser na segunda, né? Então pode acontecer também de, né, pô, ao contrário, pô, cara, a gente foi muito bem, hoje vamos terminar mais cedo, né? Então você bonifica aquela equipe, né? Ou você dá 2 dias de folga, né? Se você consegue entender que o teu ritmo tá bom e você vai cumprir o plano e dá para você dar esse mérito para a equipe, né? Para até motivar, enfim, tudo isso faz parte desse processo mesmo, né? A partir do roteiro, nós temos algumas coisas que são feitas em cima do roteiro, né? A procura das locações, a análise técnica, a decupagem, o roteiro técnico e a análise técnica por cada departamento, porque a fotografia vai fazer a sua, a direção de arte vai fazer a sua, o figurino vai fazer a sua, o elenco vai fazer a sua, porque cada um tem as suas necessidades e suas providências para tomar, né? Então, traduzindo isso para um universo menor, tá? Digamos que você esteja fazendo ali uma websérie, você é ator, você é atriz, ou você é produtor, se reuniu ao amigos e aí resolveram fazer uma websérie de dramaturgia e tal, então vocês, a partir do roteiro lá, tem 10 episódios que vocês querem gravar, né? Para poder lançar um por semana. Então, em geral, esse planejamento, né, feito de maneira que você já possa ter eles feitos com antecedência, né, para você poder não correr o risco de, pô, se você for filmar um por semana, editar um por semana, pô, pode acontecer qualquer problema, chegar na semana seguinte você não tem para colocar no ar, porque falhou, você não tem o que a gente chama de frente, né? Então, e também você tem que... a otimização do tempo e do espaço influencia diretamente no orçamento, né? Então, por exemplo, se eu alugo um estúdio e gravo 3 programas, 4, 5 programas no mesmo dia, ou gravo 2 episódios, né, em uma semana, né, então tudo isso é diferente do que se eu fizesse um episódio só por semana, ou se eu fizesse poucas cenas por dia, ou se eu fizesse um programa por dia numa diária de estúdio, né? Então, quanto mais você otimiza, quanto mais você consegue, você mais ganha na questão financeira e mais ganha na questão da frente, né? De você poder ter uma frente. Você quando você lança aquela série, quando você lança aquele conteúdo, você já tem 4 prontos. É o cenário ideal, né? Você tem esse conforto. Senão você vai atropelar, vai chegar uma hora. Você imagina uma novela, quantos capítulos você tem que ter de frente, né? Para a novela não falhar. A novela não pode falhar, né? Então a gente está vendo o capítulo 150, mas eles já gravaram pelo menos uns 20, né? Já estão gravados, né? E estão em edição, e desses 20, sei lá, 10 já estão editados, né? É claro que na série isso tem um rigor ainda maior, né? Mas na novela tem esse rigor, mas na série, na verdade a série só vai ao ar quando a série inteira já está pronta, né? É diferente da novela. A novela ela é uma produção que está acontecendo, né, de uma forma mais viva, até porque ela vai sendo modificada conforme o resultado. É uma obra aberta, né? É uma obra que, pô, tem um núcleo da novela que não está funcionando, está ruim, está sem audiência, está chato. Vão matar aquele personagem, com certeza, né? E vão botar outro no lugar. Ou vão passar a dar mais destaque numa outra história aqui que pelas pesquisas, pelo Ibope, pelas interações, estão percebendo que isso aqui está fazendo muito mais sucesso. Então a obra vai caminhar. Quantas histórias, né, ganharam rumos diferentes por conta
desse retorno imediato, né, que tem o público, né? A publicidade, né, só para citar um exemplo, né, de tudo isso que a gente está falando, vocês imaginam que na publicidade o sujeito tem que fazer um filme, às vezes, em dias, né? Desde de todo o processo de pré-produção a pós-produção em dias, né? Então é a área em que mais se rala, né? São muitas noites viradas, né? Principalmente para os departamentos de arte, né? Que tem que trabalhar pra caramba, porque de repente, porque assim, a publicidade ela trabalha muito. Claro que existem coisas que são feitas com muita antecedência, com um ritmo um pouco mais natural, e aí quando está pronto aquilo é veiculado, mas tem coisas que estão muito que vão muito na carona da oportunidade, do momento, né? Acontece uma coisa no país hoje, uma grande empresa vai se aproveitar daquilo que aconteceu para fazer o seu comercial dialogando com aquele fato. Então, caraca, no máximo 5 dias aquele comercial tem que estar no ar, entendeu? Dependendo do... Claro, se de repente, às vezes tem que estar no ar no dia seguinte, mas aí quando é uma coisa mais fácil, mais gráfica, ou só uma pessoa falando e tal, né? Mas se tem um trabalho, esse processo de escolha de locação, de escolha de elenco, de cenografar, iluminar, filmar, editar, às vezes você tem que fazer tudo isso em 3 dias, entendeu? No caso da publicidade. E com essa qualidade técnica que a gente vê nos filmes publicitários, né? Por isso que são orçamentos muito altos, é muito dinheiro, porque para você também ter a qualidade atrelada à agilidade, você precisa ter grana, precisa ter orçamento, porque você precisa ter equipe, você precisa ter profissionais qualificados, os melhores equipamentos, melhor estrutura, né? Então, a publicidade movimenta muita grana, né? Por conta disso também. Bom, voltando aqui a nossa apresentação aqui. Bom, então, aí no caso da análise técnica lá, né, foi o que eu estava falando do que consta de informações ali, né, locações, elenco, equipamento que vai ser utilizado, veículos de cena, cenografia, figurinos, objetos de cena. Então tenta traduzir isso para o que você está fazendo, né? Digamos que o seu produto seja videoaulas, né? Dentro da tua configuração, você também tem os seus processos, as suas etapas, né? Você também vai pegar aquilo que você roteirizou e planejou e decupar aquilo, para entender como vai ser o seu cenário, ou não, né? Quem você vai entrevistar, o que você vai mostrar, né? O que você vai vestir, enfim, tudo isso são itens que vão ser providenciados. E para que eles sejam providenciados, precisam ser listados, né? Então, esse trabalho de planejamento, né, ele é inerente a qualquer produção audiovisual, né? Seja ela, mesmo que o meu vídeo seja fazer um tutorial, tem um processo para fazer esse tutorial. Primeiro, a roteirização. Como eu vou ensinar para o sujeito a fazer essa coisa? 2. Como eu vou ensinar o sujeito o público a fazer essa coisa de uma forma interessante que prenda a atenção dele e que ele consiga entender melhor possível essa forma, né? E aí, nessa segunda pergunta, a gente vai envolver outros elementos. A gente não vai envolver só o elemento do conteúdo, mas a gente vai envolver também o elemento da forma, né? Que para se tornar atrativo, para prender a atenção, eu tenho que ter um cuidado com a minha voz, o áudio tem que estar bom, eu tenho que ter um cuidado com a minha iluminação, né? Se ficar escuro, ou ser de sombra, ou com reflexo, enfim, aqui por exemplo enfim, é outra história, mas
é uma aula que acontece ao vivo, né, onde não há essa preocupação, né, com a forma, né, mas no momento em que você tem isso como um produto, né, você tem sim que ter uma preocupação com a forma, né. E aí a gente tem esses outros elementos que a gente já falou deles também, né, que é o cronograma, é o fluxograma. O fluxograma é exatamente a gente entender qual é o fluxo daquele trabalho, qual é o workflow daquele trabalho, né, quais são as etapas pelas quais ele vai ter que passar, porque independente de ter essas etapas padrão, que são inerentes à produção audiovisual em si, cada trabalho tem o seu processo específico, né? Porque a partir do momento, por exemplo, que eu tenho uma cena de tiroteio, eu tenho uma cena de tiroteio para fazer e o meu amigo aqui vai fazendo um outro filme que ele vai ter uma cena em que o cara vai saltar de paraquedas. Eu vou ter uma etapa no meu fluxograma que ele não vai ter na dele. E ele vai ter uma na dele que eu não vou ter na minha. A minha vou contratar o sujeito lá que vai ensinar os meus atores a lidar com as armas, né, a entender como funciona elas, até como segura essa arma, né, vou ter que conversar com a equipe de efeitos para bala de festim, para bala disparar na hora, e como é que vai ser para acertar o sujeito, como é que vai ser esse sangue, enfim, todo um trabalho de técnicos, decupagem, de planejamento da cena que eu vou ter que ter, que o outro que está fazendo outro filme não vai ter. Aí a preocupação dele vai ser outra. Pô, como eu vou fazer saltar de paraquedas com segurança? Como eu vou filmar essa queda de paraquedas? Pô, preciso de um drone, eu preciso ter uma câmera lá embaixo, eu preciso ter uma câmera lá em cima, eu vou fazer com que o cara desça com a câmera. Então, independente dessa fórmula que serve a todos, cada um tem a sua própria fórmula, né, conforme a sua necessidade. E aí tem, enfim, esses formulários, boletins, contratos, todos esses documentos que são gerados numa produção, né? Então a direção, ela gera esses documentos que são análise técnica, decupagem, storyboard, roteiro técnico e ordem do dia, né? Que são os documentos gerados pelo departamento de direção. O departamento de produção gera plano de produção, cronograma físico, analítico, mapa de produção, mapa de transportes, orçamento, projeto. Então, esse departamento. E as demais equipes, cada uma, né, tem as suas particularidades, porque, por exemplo, numa decupagem, numa análise técnica de direção, eu vou ter lá os elementos básicos, né, do tipo qual é a cena, qual é a luz da cena, qual é a locação da cena, quem está em cena, o que acontece na cena e o que eu preciso de especial naquela cena. Né? Se essa cena tem efeito, essa cena não tem, essa cena... enfim, quais são as particularidades daquela cena. Mas aí na decupagem lá do diretor de arte vai ser outra. Aí nessa cena eu tenho que ter uma mesa, eu tenho que ter uma bola, eu tenho que ter um chuveiro que funcione a água, eu tenho que ter e aí o figurino, a mesma coisa. Essa cena eu tenho que ter o figurino A, B, o C desse personagem. Eu tenho que ter um figurino que está em conte com uma cena que ele fez ontem. Então, cada departamento gera a sua lista. Bom, aqui tem alguns exemplos já para vocês visualizarem. Por exemplo, análise técnica. Aqui o número da sequência, a descrição, o cenário, a locação, a luz, ambiente, duração, tempo de filmagem, data, atores, personagens, figurino, continuidade. Isso não só é importante em termos de planejamento, como é importante em termos de você precisar consultar, né? Porque se você tem que... Digamos que foi criada uma cena nova que não estava prevista, ou precisou refazer alguma coisa, né? Então vai ser consultado a cena que está diretamente relacionada a essa, para ver como foi feito, para poder manter a mesma roupa, ou a mesma lente, o objeto que não pode faltar, né? Então tem que fazer o mesmo plano, o mesmo quadro. Então todas essas informações precisam estar ali registradas, né? Aqui está um exemplo, né, de uma análise técnica preenchida, né?
vocês vão poder ver com mais calma. Aqui está uma decupagem, né, super simples. Claro que isso é uma coisa planilhada, mas cada um pode, nesse caso aqui, fazer, né. O importante é que tenha, no caso aqui, essa decupagem é a decupagem do que foi filmado, né? Para você identificar, para a edição entender, né, no ordenamento daquele cartão, quais são as cenas, que planos, qual a descrição, né, as coisas inerentes ao som, né, e o tempo, né, de duração. Aqui tem um exemplo, né, de como é que isso está preenchido, né, por exemplo. Bom, aqui por exemplo, é uma decupagem mais no sentido de planejamento, né, de planos, né, como é que o diretor resolveu filmar essa cena, né, como é que ela vai se dar, os planos que vão ser utilizados. A gente vai ver essa coisa dos planos já também. E aí nós temos essa identificação aqui para todo mundo, acredito que já entenda o que é, mas só para a gente revisitar, né? Imagem entre dois cortes é um plano, a ação temporal do filme, ou seja, a história contada, né, diégese, mas pode chamar da narrativa, pode chamar como, né, de outras formas. Elipse, né, uma supressão de um ato dramático, é quando você faz uma passagem de tempo, quando você na dramaturgia você não precisa fazer todo o percurso, né? Às vezes você só dá o intencionamento daquele percurso e já corta para ele lá mais à frente, né? Isso um exemplo de movimento, mas além desse exemplo de movimento também tem essa elipse de ação também, né? Você não precisa, por exemplo, o cara acordou, não precisa mostrar escovando o dente, tomando café. Eu já posso dele acordar, cena seguinte já está no trabalho, né? Então é uma elipse de tempo, né? E tudo isso está relacionado diretamente à linguagem, né? Se eu tenho uma linguagem, se eu tenho, por exemplo, uma obra ali que ela é muito elipsada, que ela é muitos cortes, que ela vai causar um certo efeito. Se eu tenho uma outra coisa em que tem um time diferente, onde a gente acompanha os acontecimentos do personagem, ele vai lá, coloca o pó de café, passa o café, enquanto vê a janela, uma fumacinha do café saindo, né? Isso tem uma lógica, né? Tem um porquê, né? Vai conduzir o espectador a entrar naquela história daquela maneira, né? Então, essa maneira como você lida com o tempo, né, está diretamente ligado, né, à linguagem daquela obra, né, e o que ela vai proporcionar de impacto e de efeito sobre quem está assistindo, né? A sequência, né, o conjunto de cenas ou planos que representam uma unidade gramática, né, mais usada no cinema, né, tomada, né, como eu falei, cada vez que você repete aquele plano, né, que está rodando, né, é uma tomada, é um take, né? Então quando a gente lá na claquete coloca cena 3, plano 1, take 1, cena 3, plano 1, 2, take 3, então você vai, né, tendo esse tipo de comunicação e esse tipo de padronização que é para todo mundo falar a mesma língua e se entender dentro do universo da produção, né? Bom, aí vamos para os planos, né, que também está, assim como a questão do time e da questão do que você coloca como narrativa visual, usando ou não elipse, ou a incidência disso, né, assim como isso está determinando a linguagem, os planos e os movimentos também vão determinar a linguagem, né? Se você usa um plano geral numa cena, se você usa um plano conjunto, né, ou se você usa um plano detalhe, um close, né, se você tem
um objetivo narrativo naquilo, né? Você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo, né, grosseiro, mas num diálogo de amor, né, um diálogo, né, onde o personagem está se declarando para o outro, tem uma carga emocional muito forte. Qual é o impacto que tem sobre o espectador se você tem uma imagem como essa aqui, por exemplo, essa segunda, né, onde está muito mais próximo do casal, está íntimo, você quase que um intruso ali naquela mesa, escutando e olhando, quase que sentindo a respiração daqueles personagens, você está captando a emoção que eles têm através do olhar, através da respiração, né? Então, sem dúvida, você vai ser muito mais envolvido pelo emocional que aquela cena está proporcionando do que, por exemplo, se você fizesse a mesma cena num ângulo totalmente aberto, num plano geral, né? O plano geral eu posso fazer o quê? Eu posso fazer na introdução da cena, para contextualizar onde eles estão, né? Para contextualizar para já dar uma atmosfera, né, romântica pela localização, tal, nesse contexto. Então você já ambienta, né? Então, saber usar esses planos de maneira que eles dialoguem com a narrativa, né, com a linguagem e com a forma que ele toca o espectador emocionalmente, né, é fundamental, né? Então aqui tecnicamente você tem os nomes, tem as demonstrações, depois vocês podem estudar com calma, né, observar aqui como elas são e as suas respectivas nomenclaturas, né? E começar a observar isso nos filmes, começar a observar isso nas coisas que vocês assistem, né? Para entender realmente como é que é essa fórmula, né? O que aquela imagem está traduzindo para você, né? E como seria se tivesse de outra forma, né? Agora, indo para um outro universo, né, que é o universo do documentário, né, ou que é o universo do vídeo, do que você está fazendo, né, de factual, por exemplo, ali no canal que você faça no YouTube ou nas lives que você faça no Instagram, né, você tem um outro universo, né? Cada produto que você está realizando, ele tem o seu objetivo, então consequentemente ele tem a sua forma, né? Se eu estou fazendo uma live, se eu estou fazendo um vídeo para veicular nas redes sociais, ou mesmo para veicular no YouTube, né, eu estou muito mais em cima da narrativa, muito mais, e você tem que lembrar que na maioria das vezes, né, a pessoa pode assistir no computador, mas na maioria das vezes as pessoas assistem no celular. Então você não adianta trabalhar com muitos planos abertos, que os personagens vão ficar muito pequenininhos e aquilo vai ficar muito esvaziado, né? Então é natural você trabalhar com, né, planos mais fechados, né, para o personagem, né, o comunicador estar ali mais presente, mais próximo do espectador, né? E a coisa do ritmo também, porque uma coisa é você estar numa sala de cinema, ou na sala da sua casa, onde você vai assistir uma série, onde você vai assistir um filme, né? Você tem uma imersão maior, né? E essa imersão te permite um time diferenciado, né? Te permite ver, por exemplo, essa cena em que o cara está passando o café enquanto olha a janela, você está entrando naquela atmosfera, né? Agora, se você está vendo um vídeo no celular e aquilo começa a te cansar, né? Começa a ficar... Você certamente vai passar, né? Então, tem que entender como melhor tirar proveito, né, dessa linguagem, dessa imagem, né, de como você enquadra, de como você dá um movimento para aquilo, né, de como melhor você mostra algo que está acontecendo, né. Eu posso, por exemplo, fazer um vídeo onde eu vou documentar um evento, né. Eu posso fazer um registro geral, né, como eu posso fazer escolher elementos daquele evento e tentar me aprofundar neles, né. Então
tudo isso vai tendo o seu lugar, né, e o seu efeito, né? Então, por exemplo, aqui para a gente poder entender, plano que serve de base para a cena, tendo toda a ação gravada. Geralmente a gente faz um plano master, que assim, os atores fazem a cena inteira naquele plano. É o plano master que a gente chama. Depois a gente faz os planos de cobertura, né, que são que são os planos de insert, né, que não necessariamente você precisa refazer a cena toda naquele outro ângulo, ou você pode, por isso que é boa a decupagem, senão se você não decupa e vamos resolver lá na hora, você vai filmar no plano geral aquela cena, aí depois vai filmar no plano conjunto dos dois personagens, aí vai filmar no contraplano, aí vai filmar não sei o que, aí quando você vê, você vai fazer 5, 6, 7 planos numa mesma cena, e aí o montador de repente só vai usar 2, entendeu? E não vai ter sido sua a decisão enquanto diretor, vai praticamente ter sido de quem editou, né? Então quando você já pensa previamente, né, você já amarra aquilo dentro da forma como você quer comunicar, né? Então você já determina qual vai ser o seu plano master. No plano master dessa cena não vai ser um plano geral, vai ser os dois aqui, a câmera justinha perto deles, bem intimista, os dois conversando. Esse é meu plano master. Aí além dessa cena aqui, eu vou fazer um plano geral só para contextualizar onde eles estão, que nem vai ser usado no início da cena, vai ser assim no meio, para revelar, né, assim, de repente. E vou fazer um detalhe de quando ele abaixou para pegar essa caneta no chão. Aí eu vou fazer esse movimento aqui, porque isso para mim tem uma importância, essa caneta tem uma importância, eu preciso destacá-la, né? Então, o que é a função, né, daquele plano, né? Plano sequência, né, quando a gente faz quase que uma coreografia, né? Você já planeja toda aquela ação. Existem filmes inteiros que foram feitos em plano sequência, né? São poucos, mas existem, né? Curtas-metragens são muitos. Então você faz todo um planejamento de que os personagens estão aqui na cozinha, tal, daqui a pouco uma dos personagens vai sair, vai para a sala, a câmera acompanha esse personagem até a sala, e aí da sala pega uma chave, aí vai para a rua, aí a câmera vai junto com ele para a rua, aí de repente entra num carro, blá blá blá. E aí, como fazer esse plano sequência, né? Às vezes você planeja engenharias para isso, né? Tem um filme, por exemplo, que é um filme do Gustavo, esqueci o nome dele agora, um filme de um diretor lá do Sul, que tem um make-off dele explicando tudo, como é que ele foi feito o filme. Tinha situações em que, por exemplo, a câmera vinha acompanhando com um cara, os personagens numa determinada situação, e tinha uma outra equipe de câmera já posicionado num lugar mais alto, por exemplo, onde essa câmera era passada para eles. Na hora que os personagens passaram por ele, a câmera era entregue para eles e eles já continuavam a ação com essa câmera, entendeu? Então às vezes você precisa bolar situações para permitir, né, todo aquele plano seja feito. Então realmente e às vezes precisa até fazer engenhocas para aquilo, né? Preciso que numa dessas situações o personagem vai mergulhar embaixo de um carro, né? Aí, então você já tem uma situação em que já tem um skate ali preparado ali embaixo né? E aí de repente essa câmera, na hora que eu tô correndo, na hora que eu chego, já vou botar ela ali em cima, ela já vai por baixo, alguém já pega lá, enfim, é tudo que pode ocorrer, né, o céu é o limite.